Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre flores. Vou falar agora em detalhes sobre algumas características do androceu, que significa conjunto de estames, tá? Ou órgãos sexuais masculinos da flor, aliás. Bom, então, com relação especificamente aos estames, né, então a gente pode, antes de eu começar a falar sobre alguns detalhes para finalidades de entendimento da estrutura vegetal e de classificação de plantas, vamos entender algumas características de sua morfologia. Então, o estame ele é formado por basicamente três partes, que é o filete, que é exatamente essa parte mais normalmente muito alongada, de estrutura filamentosa, em que na parte de cima existe a antera, que é, né, a antera é essa porção mais dilatada, que geralmente possui duas ou quatro tecas, como está mostrado aqui, né, que são essas divisões da antera. Existe variação também desses números, tá? Que é exatamente o local onde são produzidos os grãos de pólen, né, que é exatamente o gameta masculino. E no estame existe também um tecido que normalmente ele não é muito desenvolvido e que ele une as tecas da antera. Tá? Por exemplo, nesse esquema à esquerda, ele, essa antera possui duas tecas. Nesse desenho do centro, a antera possui quatro tecas. E na foto que eu estou mostrando aqui da flor, ela tem duas tecas, né, formando o tecido da antera. O tecido conectivo aqui é essa parte mais esbranquiçada, né, então dá para observar. Muitas vezes não vai ser possível visualizar isso, ou vai ser possível apenas com equipamentos de ampliação, por exemplo, lupas que permitam uma grande ampliação. Porque nessa foto aqui esse tecido está esbranquiçado, mas normalmente a gente encontra eles da mesma cor das tecas da antera, né? Então fica muito difícil de se observar realmente. E, né, a gente está vendo aqui os filetes esverdeados, tá? Então nessa flor aqui foi bem fácil de se observar essas estruturas. Em algumas outras vai ser mais difícil, até pelo tamanho reduzido que a gente encontra em algumas plantas. Então, baseado, né, nessas características morfológicas dos estomas, dos, é, dos estames, não confundir aqui as palavras, então a gente vai entender o seguinte, tá? Os estames eles podem ser classificados de acordo com o tamanho relativo. Então, por exemplo, quando dentro de uma flor todos os estames possuem o mesmo tamanho, então a gente classifica ela como homodínamo, né? O conjunto do androceu ele é classificado como homodínamo porque todos os estames têm o mesmo tamanho. Ele pode ser heterodínamo quando os estames possuem tamanhos diferentes. Ele pode ser didínamo quando a flor possui quatro estames, sendo que dois deles são maiores e dois são menores. Ou pode ser tetradínamo quando ela possui seis estames, sendo que quatro deles são maiores e dois são menores. Então nessa foto aqui abaixo a gente tem uma flor com androceu homodínamo, porque todos os estames possuem o mesmo tamanho. E, né, dá para observar também que quem determina o tamanho dos estames é exatamente o filete, né? Quando todos os filetes são do mesmo tamanho, então consequentemente todos os estames possuem o mesmo tamanho. Aqui eu tenho algumas outras variações. O tipo heterodínamo, em que eu tenho aqui quatro tamanhos, aliás, três tamanhos diferentes, uma flor com cinco estames. Então tem um maior, né, que se destaca aqui, tem dois de tamanho intermediário e tem dois menores, né, logo aqui abaixo. No meio tem uma flor do IP, que é didínamo. Ela possui dois estames maiores, estão aqui acima, e dois estames menores que estão um pouquinho mais abaixo. Na verdade, essa flor ela deveria possuir cinco estames, porque ela tem estrutura em número de 5.
Mas tem um estame bem menor aqui que ele é característico exatamente desse grupo de plantas, que ele fica atrofiado, né? Ele não se desenvolve, ele não produz antera e ele não produz também grãos de pólen. Então isso aqui é chamado de estaminoide. Depois eu explico um pouquinho como é que porque que algumas características, tá, do estaminoide que são interessantes também para identificar alguns grupos de plantas. E aqui eu tenho o tipo tetradínamo, em que ele possui 6 estames, sendo que 2 deles são menores, tá? Estão mostrados aqui, e 4 deles são maiores, por isso que vem o nome tetradínamo. Essas setas vermelhas aqui, elas estão indicando nectários, tá? Não tem nada a ver com o estame, não é que eu peguei essa foto e está mostrando que são exatamente as glândulas que produzem o néctar para atrair os polinizadores, né? Mas o que eu quero mostrar por enquanto são os tipos de organização, né, de acordo com o tamanho relativo dos estames. Com relação à soldadura, a gente também pode agrupar eles em alguns grupos. Então, por exemplo, existe o tipo dialistemone, quando os estames estão livres entre si. Se lembra que eu utilizei basicamente essa mesma terminologia para falar de flores em que as sépalas estão livres, então eu chamei elas de dialissépalas, e que quando as pétalas estão livres eu chamei de dialipétalas. Então o mesmo raciocínio a gente utiliza aqui para estames. Quando os estames estão livres, então eu classifico eles como dialistemone. Quando os estames estão completamente soldados, a gente classifica eles como sinfissandro, tá? Que é, no caso, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, é que quando os estames estão tanto soldados pelo filete quanto pelas anteras, tá? Então estão completamente soldados. E existe o tipo gamostemone, que é quando os estames estão soldados através dos filetes, tá? Os filetes estão unidos, mas as anteras estão livres. Então vejam que a mesma terminologia que a gente utilizou, né, para quando sépalas e pétalas estão unidas, então elas são chamadas de gamosépalas e gamopétalas, né, as flores. Então quando os estames estão unidos através dos filetes, eles são chamados de gamostêmones ou adelfo. E aí eu vou mostrar que adelfo ele é utilizado porque quando os estames estão unidos, eles podem ser subdivididos também em alguns grupos, tá? Mas por enquanto deixa eu mostrar aqui exemplos de flores do tipo dialistemone, né? Então todos os estames estão livres, eles estão saindo da parte de onde saem todas as estruturas florais, né? Bem lá na base. Vocês observam facilmente nessa foto que eles estão livres. Nem sempre é fácil identificar isso, porque muitas vezes eles estão livres, mas estão saindo de um local muito próximo. Então a gente tem que observar com mais calma, abrir a flor, né, retirar algumas partes, observar em equipamento de ampliação para poder entender se eles são livres ou não, tá? Então nem sempre é tão simples de se observar como nesse caso aqui. Mas nesse caso aqui, né, é muito tranquilo de ver que eles estão livres entre si, tá? Então daí a gente classifica como dialistemone. Nesse caso aqui, essa aqui é a flor do tipo papilionácea, né, que eu já mostrei há algum tempo atrás, né, se não me engano na última videoaula. Então que ela possui, né, todas as estruturas de pétalas, eu já expliquei como é que elas são, né? Então inclusive algumas pétalas aqui foram removidas para que pudesse ser observado o tipo de organização dos estames. Então aqui a gente vê que esse tipo aqui ele é chamado de gamostemone porque tem um dos estames que está livre, que é esse que está bem aqui acima, e os demais estão unidos pelos filetes, tá? Os filetes estão unidos aqui formando uma estrutura única, mas as anteras estão livres, né? Então inclusive os filetes não estão completamente unidos, né? Tem uma parte deles que fica livre também, mas como existe essa ligação, e aí a gente classifica, né, esse tipo de estrutura de estames aqui como gamostemone. E aqui eu tenho o tipo sinfisandro, né, em que os estames estão completamente unidos, ou seja,
os filetes estão unidos e as anteras também estão unidas, tá? Então dá para observar isso daqui também facilmente. Nem sempre é fácil de se observar, porque muitas vezes, né, podem estar, tanto os filetes quanto as anteras podem estar muito próximas, mas não estando soldadas, tá? Não estando completamente unidas. Então isso nem sempre é tão simples, né? Isso depende muito do tamanho e das estruturas florais. Mas nesse caso aqui, tá, é bem tranquilo de se observar essa característica. Bom, então do tipo Gamostemone ou adelfo, a gente pode dividir eles em 4 grupos, basicamente, que vai ser do tipo monoadelfo, em que os filetes estão soldados formando um feixe único, que é o exemplo aqui da figura 2, tá? Então tem apenas um feixe unindo todos os estames, as anteras estão livres. A figura 1 não é de estames unidos, então ela é do tipo de alistemone, tá? Então não tem aqui, né, contra a adelfia, exatamente porque eles estão livres. E a da 2 até a 5 representa o que eu estou colocando aqui nessa tabela. Então, o tipo de adelfo é quando os filetes estão unidos formando 2 feixes. Os 2 feixes eles podem ser exatamente como na flor do tipo papilionácea que eu acabei de mostrar, em que um dos feixes une todos os demais estames e outro feixe tem apenas um estame. Tá? Então, como tem 2 feixes aqui, aí ele entra no tipo de adelfo também. Tá? Vai ter variações que eu vou mostrar daqui a pouco. O tipo de triadelfo, então é bem fácil de entender também, é quando existem 3 feixes de estames unidos, né, através de filetes também. E o tipo poliadelfo é quando tem mais de 3 feixes, né, formando grupos de estames. Ok? Então não é tão difícil de entender isso, né? Às vezes difícil mesmo é quando a gente observa as flores e tenta entender o que a gente está visualizando ali, porque nem sempre é fácil, né, como a gente coloca aqui nos esquemas. Mas depois que a gente entende os esquemas também, isso facilita a observação. Então aqui, por exemplo, flores do tipo monoadelfo, né, em que os estames estão organizados em um feixe único, todos eles unidos. Então aqui a flor do hibisco, né, todos os estames estão saindo de um mesmo feixe, que é essa parte central aqui. Essa estrutura recebe até um nome especial, mais adiante eu comento também um pouco sobre ela. E aqui tem um outro tipo, né, de de estames monoadelfos, né, todas as anteras também estão livres e eles estão unidos, né, através de um único feixe aqui, tá? Tem 5 estames. Essa parte mais central aqui que está se curvando, ela é a parte feminina da flor, né? Então eu vou explicar em mais detalhe também mais adiante aqui nesse assunto de flores. Ok? Então esse é o tipo monoadelfo, né? Não é nem sempre, né, vai ser fácil de se identificar como nessas 2 flores que eu coloquei aqui, mas nesse caso aqui, né, tá bem fácil de se observar. Aqui é o tipo de adelfo, mais uma vez a flor do tipo papilionácea, onde todas as pétalas foram removidas para poder se observar com facilidade a organização dos estames. Então existem 2 feixes aqui, um deles normalmente as flores do tipo papilionácea elas possuem 10 estames, então 9 deles estão unidos formando um feixe e um outro está separado formando o feixe só de um estame, né? É meio estranho, mas é mais basicamente esse tipo de organização que ocorre na maioria das flores do tipo papilionáceas, tá? Então nesse caso aqui, né, a gente classifica elas como diadelfos, tá? Estames diadelfos, né, unidos em 2 feixes diferentes. E aqui um do tipo triadelfo, que é uma flor do tipo papilionácea também. Essa planta é nativa da Amazônia, em que ela possui, né, não tem nenhuma foto mostrando, né, em si tem apenas o desenho do trabalho que eu fui buscar aqui, mostrando o seguinte, que às vezes ela produz flores do tipo diadelfo, né, com 2 feixes de estames. Então nesse caso aqui são 2 feixes de 5, diferente da flor do tipo papilionácea que eu acabei de mostrar, né, que tinha um feixe contendo 9 e outro contendo apenas 1.
Então, às vezes ela produz uma flor do tipo diadelfo e às vezes ela produz uma flor do tipo triadelfo, contendo 3 feixes, um de 5, um de 4 e outro de um estame apenas. Tá? Uma outra coisa é que a gente pode observar que é o seguinte: quando ela produz flores do tipo diadelfo ou triadelfo, os estames eles não estão completamente, não seriam 2 feixes completamente separados ou 3 feixes completamente separados. Vocês observam que existe ainda alguma união entre eles. Então, nem sempre dentro da botânica organográfica a gente precisa ser tão rígido quanto a classificação, porque como isso é uma característica interessante dessa espécie que ajuda a identificar ela e a separar de espécies botanicamente relacionadas, então é mais interessante que você entenda que ela produz às vezes 2 ou 3 feixes de estames, ao invés de você dizer que ela produz apenas um feixe, né? Que aí você não teria nenhuma característica para diferenciar. Tá? Então a gente não precisa. É interessante entender a botânica, entender os sistemas de classificação, mas eles precisam ser úteis para a gente separar e identificar espécies. Né? Se a gente for muito rígido dentro da biologia, a gente acaba perdendo características interessantes de serem observadas. Ok? Então tenham sempre em mente isso quando forem identificar plantas e quando forem utilizar em sistemas de classificação. A gente observa características que são úteis para a classificação, desde que permitam, né, que eu entenda bem e que eu consiga separar espécies relacionadas botanicamente. Ok? Então, nesse caso aqui dessa flor do tipo papilionácea, existe essa característica, né, dela possuir flores, dela produzir ao mesmo tempo flores que são diadelfo e triadelfo. E aqui eu tenho o tipo poliadelfo, que ocorre em algumas plantas dos gêneros cítricos, né, que é o da laranja, do limão, de diversas espécies que têm importância econômica ou até não, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar nessas flores um tipo de organização de estames triadelfo, ou às vezes quando ela forma mais de 3 feixes, aí ela entra no tipo poliadelfo. Tá? Então isso vai ser característico para algumas espécies e é uma característica muito interessante para diferenciar uma espécie da outra. Então por isso que é muito importante também observar isso com calma, né? E vocês observam que os feixes eles acabam ficando muito próximos uns aos outros, que se você não observar com calma, você vai entender que é apenas um feixe unindo todos os estames. Então teria que observar com calma, teria que separar, ver se eles estão realmente aderidos uns aos outros ou se eles estão apenas próximos. Né? Nessa foto aqui não dá para observar essa característica, tá? Mas nesse caso aqui ela é uma flor de planta do gênero Citrus, em que os estames formam feixes muito próximos e ela forma mais de 3 feixes. Tá? Então por isso que ela é classificada como poliadelfo, né, quanto à organização dos estames. Bom, ainda tem algumas outras características, né, de estames para a gente observar que são interessantes para classificação. Bom, eu já falei também, né, que o estame é exatamente o local em que se produz os grãos de pólen, que são os gametas masculinos, né, que têm interesse na reprodução sexuada das plantas. E daí, né, a gente vai entender que, por exemplo, existem algumas plantas, aliás, a maioria das espécies de plantas produzem estames em que o filete não se ramifica, que são todos os exemplos que eu mostrei em fotos até agora, mas existem algumas espécies que possuem o filete do tipo composto, ou seja, que ele se ramifica, em que é como se fosse exatamente uma ramificação, é muito parecido com a ramificação de uma planta. Vocês estão observando aqui um esquema da flor um desenho, né, aliás, da flor masculina da mamona, em que isso aqui lembra inclusive o tipo de ramificação que existe em árvores, né, com galhos, mas só que isso daqui são a ramificação dos filetes
né, em que vão produzir diversas anteras, né, na parte ali de cima. Então isso aqui é a flor, exatamente a flor da mamona, né, mostrando essas ramificações que ocorrem nos filetes, né? Então todos, né, esses mini galhos, né, digamos assim, vão ter na sua parte final, na sua parte terminal, algumas anteras, tá? Cada um, né, na verdade deles vai ter uma antera no final. Bom, com relação à soldadura, a soldadura apenas da antera, porque eu acabei de mostrar o tipo de soldadura que ocorre entre filetes, tá? Então essa é a classificação anterior que eu acabei de mostrar, mas existem também algumas flores em que as anteras estão soldadas e não os filetes, tá? Então aí no caso, flores podem ser classificadas como livres, ou seja, quando as anteras estão livres, que também é a maior parte dos exemplos que eu acabei de mostrar aqui. Existe o tipo sinantero, em que os estames eles estão soldados apenas pelas anteras e não através dos filetes, que é o caso, por exemplo, da flor da margarida, que é uma flor muito pequena, né? Eu já comentei sobre ela também aqui nesse assunto de flores. E existe o tipo chamado de conivente, que é um exemplo do caso da flor do tomateiro, em que as anteras elas não estão soldadas, mas elas ficam muito próximas entre si, que acabam se encostando umas nas outras. Então, para observar essa característica, aí você teria que, né, manipular essa flor de alguma forma, né, separar ela para poder observar isso. Bom, então aqui são exemplos de flores com estames livres, né, ou seja, aliás, anteras livres, né, então elas não estão unidas entre si. Então, são os diversos exemplos que eu acabei de mostrar, né, aqui. Inclusive essa foto aqui à direita é a do IP, tá? Então o detalhe aqui do estaminoide que eu acabei de comentar também, né, há um tempo atrás, mas eu vou voltar a explicar ele mais adiante. Aqui a flor da margarida, um esquema, né, para a gente entender ela, porque é uma flor muito pequena. Eu já mostrei fotos dessa flor, então qualquer coisa vocês voltam nos slides ou na videoaula para observar isso. Então essas flores que formam a inflorescência aqui da margarida ou desses grupos de plantas, todas as anteras, né, como nesse desenho, nos dois desenhos aliás que tem aqui, né, do lado esquerdo e do lado direito, vocês observam que as anteras elas estão unidas entre si e elas formam um tubo, tá? A união das anteras, elas realmente estão soldadas, elas formam esse tubo que é uma flor que muitas vezes, né, essas que ficam na parte mais central, elas têm pétalas muito pequenas, né, ou seja, a corola ela não se destaca. O que se destaca mesmo são outras estruturas florais, como no caso das anteras, que estão unidas aqui formando esses tubinhos, e a parte dos estigmas, né, que vão, ou seja, o órgão masculino e o feminino da flor. Então eu já expliquei detalhes, né, das pétalas, né, dessas flores, como é que formam, inclusive tipos especiais de flores. E aqui a gente está vendo exemplos exatamente de anteras unidas, que não é fácil de observar isso porque são flores muito pequenas, mas que isso é uma característica desse grupo de plantas. E aqui a flor do tomateiro, né, em que os estames, as anteras aliás, elas são do tipo coniventes, elas estão unidas, mas elas não estão soldadas. Elas ficam muito próximas umas às outras porque esse tipo de estame ele possui um filete muito curto e que ele fica exatamente aqui nessa parte mais interna de onde estão saindo todas as estruturas florais. Então, como ele é muito curto, as partes das anteras são muito longas, elas acabam sendo empurradas e ficam ali muito próximas, formando inclusive um tubinho, né, aqui, que o grão de pólen teria que cair nessa parte interna para fecundar a flor, né, para ter contato com as estruturas femininas da flor. Mas eles não estão soldados, né, como eu falei. É apenas pelo tipo de organização que existe na flor que faz com que forme essa estrutura.
E para observar, né, não tem como. Você teria que manipular a flor, tentar retirar, ver se eles estão realmente soldados, né? Então só com uma observação mais prática dessa estrutura para a gente poder entender, né, como é que é ou não, né, o tipo de organização aqui, tá? Mas pela definição não é tão difícil de entender, tá? Difícil é você observar na prática e, né, saber se ela é ou não daquele tipo. Bom, então falta, né, mais alguns assuntos para a gente comentar sobre flores, mas por enquanto a gente fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e a gente continua na próxima.